Eu vou conversar com o Bruno agora para falar sobre isenção do imposto de renda. O governo deve ampliar a faixa de isenção para R$ 3.036 em 2025. Vamos entender essa história com o Bruno Pinheiro e depois a gente vai trazer também um novo debate aqui, porque os nossos amigos começaram falando de imposto de renda no início da nossa edição e a gente vai esclarecer tudo para você que nos acompanha. E aí, ô Bruno, como é que está essa situação? Ô Evandro, a ideia do governo é de aumentar, na verdade, para atender quem recebe até 2 salários mínimos com esse reajuste, né? Já que foi reajustado agora recentemente, no finalzinho do ano, chegando a 1.518 no começo deste ano. Então, com este valor já que será aplicado em fevereiro. Essa intenção foi confirmada hoje um pouco mais cedo pelo ministro da Fazenda, ministro Fernando Haddad, que conversou com jornalistas hoje lá no Ministério da Fazenda, disse, inclusive, que vai esperar se acomodar o Congresso Nacional, já que agora no início de fevereiro haverá a eleição da mesa diretora, tanto aqui na Câmara quanto no Senado, e aí na sequência ele vai enviar essa discussão, algo que inclusive já está na Constituição Federal. Vamos ouvir o que disse então o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje aqui na capital federal. Está terminando as simulações que eu pedi, mas não foram concluídas ainda. A Receita está terminando. Era já para ter terminado, mas eles pediram mais dias. Mas deve terminar antes do recesso? Antes da Acredito que sim. Acredito que antes do recesso. Vocês vão proposta de imposto de renda logo agora, mais para o meio do ano? Tem uma ideia, não? O importante é aprovar esse ano. Como tem eleição das duas mesas, eu considero de bom tom esperar as mesas se organizarem para que essa proposta que está inscrita na Constituição, é preciso dizer isso, porque às vezes as pessoas esquecem que é um comando constitucional, depois da reforma da tributação sobre o consumo, fazer a reforma da tributação sobre a renda. Tem várias distorções no nosso sistema de imposto de renda e essas distorções nós pretendemos corrigir, tanto do ponto de vista distributivo, quanto do ponto de vista de neutralidade fiscal. Ainda sem citar valores, o ministro Fernando Haddad disse que existe uma orientação de Lula para manter essa isenção na casa de 2 salários mínimos. Então, após a eleição da mesa diretora, no início de fevereiro, o Congresso vai discutir essa isenção para até 2 salários mínimos de pessoa física, Evandro Cini. Obrigado pelas informações, viu, Bruno Pinheiro? Um ótimo trabalho para você. Vamos lá, Gustavo Segré, vocês trouxeram uma discussão sobre esses limites aqui no comecinho da nossa edição. Não chegaram a uma conclusão, mas depois os bastidores conversaram. E agora, então, explique o que vocês queriam dizer para a nossa audiência. Nessa observação de até 2 salários mínimos, tem pegadinha no meio. Tem pegadinha no meio. O Piperno me mostrou, estava exatamente na mesma página que ele, do Senado, em que para a declaração de imposto de renda anteriores era 1,6 sobre o salário a isenção. Aí a gente escuta, não, o governo liberou até 2 salários mínimos para 2024 e agora iria a mesma coisa até 2 salários mínimos para 2025, vírgula. Só pelo regime de declaração de imposto de renda simplificado. Só para simplificar. Se não tiver a declaração simplificada, não tem 2 salários mínimos, não. Estou aqui com a Lei 14.848 de 2024, assinado pelo presidente Lula, que diz que o valor que era de 2.112 a isenção passa para o 2024, ou seja, a declaração já entregue, 2.259,20. Mas aí vem, na prática, no entanto, a faixa de isenção sobe para 2.824, 2 salários mínimos, se for com desconto simplificado. Então, tem que ter cuidado com o que o governo mostra, porque esses 2 salários mínimos é pelo fator simplificado. E leio aqui a lei. Até R$ 2.259,20 isento. De 2.259,21 até 2.826, 7,5% de imposto de renda. Salvo que seja na simplificação, que aí permite um desconto de 25%, o que na prática, mas não disse o valor, na prática seria como uma isenção para 2 salários mínimos. E aqui vem a minha satisfação.
Sabe quanto significa 2.259,20 em relação a 2024, em relação ao salário de 1.412? 1,6%. Então, é como a gente fala, é a narrativa. Eu te vendo que vai ter isenção por 2 salários mínimos, mas na realidade é 1,6, como era no governo anterior, que tanto criticou o Piperno. Fala, Piperno. O presidente da República sancionou a lei 14.848, que isenta do pagamento de imposto de renda quem recebe até 2 salários. Continua. Isso. A norma foi publicada na edição oficial. Pela regra anterior, a isenção era para rendimentos até... Continua, é mais uma frase. Pela regra anterior, a isenção era 2.112. Estou lendo bem? É isso. Com a nova lei, quem ganha até 2.259 não precisa pagar tributo. Não é 2 salários mínimos. 2 salários mínimos é 2.824. E aí vem. Na prática, no entanto, a faixa de isenção sobe para 2.824 porque autorizou um desconto não simplificado de 25%. Ninguém pagava, aí que tá o negócio, todo mundo praticamente tinha isso aí. Como agora, 3.000 e... quanto tava lá? 3.036. Dá o quê? Quer apostar que no simplificado também? Quando sai a lei, a gente volta a trabalhar agora. 2 salários mínimos. Piperno, 2.259 não são 2 salários mínimos. Está aqui, ó. Me diga se estou errado. 2.800 e pouco eram. 2.259 é 1,6 do salário mínimo. E aí está 3.030 alguma coisa, são 2 salários mínimos. 3.036. Mas isso vai ser no simplificado. Aposto... Quer mais uma pizza? Vamos engordar todo mundo aqui, mas vamos apostar mais uma pizza? Ninguém vai pagar imposto de renda, por exemplo, ganhando R$2.800 por mês. Vai, sim, senhor. Se não for pelo simplificado. Guardem essa frase. Se é pelo rendimento simplificado, vai ser 3.036. Não sendo essa faixa aqui, eu gostaria muito de poder mostrar na câmera, mas acá, está na faixa aqui. Ampliar, isenção, para isso aí. 3.036. Não simplificado. Aposto que queira. Como agora é não simplificado, na prática, 2.824. Alan, seja aí, o que fala aí? 2.259,20. Ninguém no Brasil que tenha recebido R$2.500 vai pagar imposto de renda. E outra coisa, a gente está falando desse salário mínimo que teve aumento real. Ainda tem mais esse ganho. Ô, Segré, você está falando muito sobre esse regime simplificado. Explica a comparação em relação ao outro regime. Quando a gente faz a declaração de imposto de renda, você tem 2 formas de fazer. Sim. Através do normal ou simplificado. Sim. E aí, inclusive, você pode jogar com isso. Você faz a tua declaração e coloca no simplificado e te indica se tem a pagar. Ou no normal, te indica se tem a pagar. No simplificado, para pessoas que ganham menos, e dependendo das deduções, se tem 1 filho, 2 filhos, sim, despesas médicas. Agora, por exemplo, as despesas médicas, também tem uma pegadinha aí. Não vale mais o recibo do médico. Tem que ser o recibo do médico registrado digitalmente, no site. Tem que bater a informação para ambos. Das contas, então. Exatamente. Então, quando você coloca no simplificado, aí aumenta a isenção. Por isso que a lei, estou lendo a lei, disse, na prática, mas depende, Piperno, porque não é todo mundo que pode. Então, na prática, então por que não fala? Se é assim que funciona, por que na lei não disse até 2.824 isento? Por que disse aqui na lei 2.259,20? Porque esse público vai declarar simplificado. Então manda todo mundo no isento. Meu Deus do céu, então eu estou falando do mundo real. O sujeito que recebe R$2.500, ele não vai sair de simplificado para pagar do outro. Falar, puxa, não precisa eu sou um filantropo, eu vou querer pagar. Não, mas não precisa. É a própria declaração de imposto. A maioria vai fazer o simplificado. Mas sabe que está previsto também aumentar uma tributação de quem ganha acima de R$60 mil. Eu vou dar uma outra sugestão ao governo. Coloca quem ganha mais de R$30 mil. Sabe por que não vai prosperar? Porque todos os que estão no Congresso, Senado, ministro, todo mundo vai ter que pagar imposto de renda. E eles não querem. Agora, eu quero falar sobre uma outra questão que o ministro também mencionou, que é a necessidade, segundo ele, de se ampliar para até 5 mil a isenção do imposto de renda, que foi uma proposta que veio junto com o pacote de corte de gastos, que gerou aquela explosão no mercado financeiro e aquela situação de frustração que o governo está lidando até hoje, inclusive. Ô Gani, você acha que é realmente uma medida que precisa passar em 2025, como menciona o ministro?
Claro que não, porque não tem sustentabilidade fiscal para isso. Mas é uma proposta de governo. É uma proposta de governo. Veio durante a campanha. Não é factível. Quem votou no governo votou sabendo que essa proposta deveria, ou no caso, seria cumprida. Sabe o que vai acontecer? Vão dar lá os 5 mil, aí o dólar vai disparar, os juros vão disparar. Sabe quem que vai pagar a conta? Você tem isenção de 5 mil, mas no final das contas a inflação vai estar maior, o teu 5 mil não vai valer nada porque o dólar vai disparar, aliás, como já disparou, né? Só com a intenção, o dólar saiu lá do seu 5,20, foi para 6,30. Agora deu uma acomodação na reza braba. Agora imagine se for implementado isso. Vai para 7, vai para 8, sei lá para onde que vai, né? 6 vai estar barato. E aí é a população que paga essa conta, porque não tem recurso, não tem sustentabilidade fiscal para isso. Eu adoraria, Evandro, um mundo onde houvesse bem menos Estado, você praticamente não pagasse imposto de renda. Por quê? Você pagasse um mínimo, porque o Estado faz um mau uso do seu dinheiro. Você só pagasse o básico do básico para manter a estrutura estatal, polícia, né? O mínimo. Agora, esse mundo aqui no Brasil ele não é factível. Por quê? Porque a gente tem um Estado extremamente gastador e a conta precisa fechar. Senão vai recair sobre a própria população. Fala, Piper. Então, veja, né? Até recentemente está um número que eu sempre uso do 1,6 salário mínimo sendo tributado. Então, isso aí, aqui no Brasil, era normal. Eu não conheço um Faria Limer, enfim, dessa turma aí do cabelinho com gel, tal, não o Alan, mas enfim, essa turma toda que tem esse discurso padrão, né? Tipo assim, produção em série, né? Um fala, aí um fala isso no Estadão, outro no Valor, outro na Folha, outro aqui, outro na Globo News, outro na Globo, enfim, todo mundo tem a mesma opinião, né? Eu não vi um mísero desses aí falar, puxa vida, esse modelo é insustentável, isso aqui é uma extorsão social. Agora, no momento em que se acena com a tributação dos altos rendimentos, lá sobre dividendos, então, nossa senhora, aí cai o mundo. Aí realmente, o dólar vai para 10 reais se vocês continuarem falando disso. Até porque qualquer declaração atribuída ao governo ou presidente, ela também é usada com esse fim. Não faz muito tempo, o Sergei Lavrov, lá, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, num dia qualquer, falou, porque essa ideia da moeda dos BRICS, essa ideia é do Lula. E não foi? Não. Pode ter sido, perfeito. Agora, qual é assim, o poder que o Lula tem para dar uma ideia em todo mundo, Xi Jinping? É isso aí, camarada Lula, companheiro, a gente vai fazer isso. É óbvio que não, só que isso é usado aqui com outro fim. Naquele dia o dólar disparou. Porque o Lula falou isso. Então, vejam, as coisas são usadas também de uma forma, eu diria que bastante impróprias e inadequadas enfim... Arremate, Segré. Eu não vejo problema nenhum em tributar dividendos, nenhum problema, desde que baixem os impostos ao consumo. Você não pode ter um e o outro todos para cima. Se você quer taxar distribuição de dividendos, e é uma proposta inclusive do ex-ministro Paulo Guedes, não é uma questão antiliberal, não, é totalmente liberal. Pode tributar distribuição de dividendos, desde que baixem os tributos ao consumo. Porque o tributo ao consumo afeta muito mais a classe baixa do que a classe alta. E a distribuição de dividendos não estaria atrapalhando nenhum, porque a base da pirâmide não chega a essa linha de tributação. Mas o governo busca tributar todo mundo. Esse é o problema. E quando essa explicação está mal feita, então atrapalha mais. Eu acho que a ideia do presidente Lula, se for dele, não sei, sobre a questão de eliminar o dólar, tem a ver também com que a ex-presidente Dilma Rousseff, que gerou o pior desastre econômico dos últimos muitos anos, está como presidente do Banco dos BRICS. E a partir de aí, então, qualquer ideia maluca pode prosperar. Até em relação a isso que você falou, de tributar todo mundo, uma outra missão para o novo ministro da SECOM, estava aqui na semana passada, a gente comentou a notícia de que a carga tributária do Brasil em 2024 diminuiu para 32,1. Então é importante que ele também fale mais sobre esse número.